A palavra de hoje, que eu convido você para ler comigo aqui, está no Evangelho de Lucas. Vamos falar da parábola do filho pródigo. Nós já pregamos isso aqui outras vezes na igreja, mas hoje, como é o Dia dos Pais, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem, como é que o filho, né, o comportamento dos filhos em relação ao pai. Então, como eu disse, né, o pai, ele faz a sua parte. E os filhos, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, nós vamos ver aqui, nessa parábola do filho pródigo, nós vamos ver o comportamento desse filho e depois nós pensarmos, refletirmos, nós como os filhos. Porque você pode ser pai, você fala, não, mas eu sou mulher, sou mãe. Ou sou mulher, posso ser mãe, não posso ser pai. Mas uma coisa você é filho ou filha, né? Então, essa mensagem vamos inverter. Dia dos Pais, vamos falar dos filhos, o presente que eles podem dar aos pais, refletindo aqui nessa parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Amém? Todos acharam, hein? Então, diz aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ver do verso 11 ao 16. Diz assim a palavra. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, a sua riqueza, né, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua riqueza, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, né, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. Aí ele chegou ao ponto de desejava encher o seu estômago, estava com tanta fome, que ele desejava comer a comida dos porcos, as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha que situação, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor Deus, estar aqui na tua casa nesse domingo, em que comemoramos, né? O Dia dos Pais. E hoje, Senhor Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui trazendo essa mensagem, Pai. Eu quero falar aqui para todos os filhos, porque todos nós somos filhos ou filhas, Senhor Deus. E nós temos o nosso Pai aqui na terra, temos o Senhor, que é o nosso maior Pai, Pai Celeste. Mas hoje, Senhor Deus, o Senhor nos deu essa mensagem para falar aqui sobre a atitude dos filhos, Pai. Aquilo que representa a atitude do filho na sua vida e aquilo que também que representa naquilo que o pai gostaria que ele fosse, Pai. Então, nessa mensagem, Senhor Deus, e agora eu peço que o Espírito Santo venha a encher os nossos corações, venha trazer sabedoria, Meu Deus, para dar entendimento a essa palavra, derrame da tua unção nesse lugar, que a gente entenda aqui o sentido dessa mensagem, Senhor Deus. Nós como filhos, nós queremos saber, Pai, mais e mais de Ti, aquilo que alegra o Teu coração, e o Senhor nos escolheu essa mensagem. Então fala, dá entendimento para mim, como pregador, usa a minha boca, Senhor Deus, mas fala a Tua mensagem para nós nessa noite. Nós queremos sair daqui hoje, Senhor Deus, acrescentado, Pai, de mais conhecimento de Ti, de entendimento da Tua palavra e acrescentado na fé, do Teu amor que é grande, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos aqui a mensagem, né? Falamos aqui do filho pródigo, né? Todo mundo já conhece essa mensagem, por várias vezes já ouviu essa pregação, mas eu quero trazer aqui um olhar, né, sobre essa mensagem. Quando eu estava falando a questão de dar presentes, né, para o pai, dar presentes, a demonstração do seu amor, carinho, é aquilo que o filho poderia dar de melhor para o seu pai.
Então, eu lembro aqui uma passagem que está lá em Provérbios 15, 20, que diz que os filhos sábios enchem o pai de orgulho e alegria, mas os insensatos, os tolos e os imprudentes de vergonha. Não é verdade? Isso é uma grande verdade. Então, os filhos sábios, né, eles enchem o coração do pai de alegria, né, de orgulho, de alegria. Mas os insensatos, tolos, imprudentes, de vergonha. Então, qual foi o erro do filho pródigo nessa mensagem? Então, o erro do filho pródigo nessa mensagem, né? Não consta, a gente não consegue ver aqui nenhuma informação que esse rapaz era um mau caráter. Não consta que ele era assim uma pessoa má, né? Que vivia assim fazendo coisas muito erradas. Então, o que a gente está vendo aqui? Que houve uma decisão errada na vida dele. Tá? Então, uma decisão errada. Então, o que nós vemos aqui? Que às vezes a pessoa vai indo bem na vida, está tudo bem com ela, de repente uma decisão errada desanda tudo, não é verdade? A pessoa está tudo bem, de repente ela faz uma besteira, uma coisa estúpida. E não por acaso, né, que eu acho que não existe coincidência, seria bom acho que ligar o ar aqui, né, pessoal? Não sei se vocês estão sentindo aí, estou sentindo quente. Eu estava sexta-feira, até na casa do pastor João Lilian, e estava passando um programa, né, não sei se vocês já viram aí, um programa que chama Aeroporto, né, onde passa assim umas reportagens de casos reais, de situações em que pessoas são pegas no tráfico de drogas ou de outras coisas que são crime, né? Traficar aquilo ali. E aí passou uma história que me chamou muita atenção de um jovem, né? Um jovem que pegaram a bagagem dele, né? Identificaram lá, eles sempre têm um jeito, né, para suspeitar. E na bagagem não tinha droga nenhuma. Mas na camisa dele, que ele estava vestido, estava cheio de drogas coladas, né? Com tipo uma bolsinha, né? Enfim, um jeito de colocar droga na camisa dele. Aí, conclusão, né? Como diz assim na gíria, né? A casa caiu, né? Aí o rapaz foi pego ali naquele flagrante e o investigador falou para ele, né? Foi fazendo aquelas perguntas que eles fazem normalmente. Não, eu estudo teologia. Aí o cara falou assim, grande estudo, né? Que vergonha, né? A pessoa falar que estuda teologia e ser um traficante de drogas. Né? Aí o guarda pergunta, você imaginou o que você está fazendo? Que atrás dessas drogas vai morrer pessoas, né? Vão morrer pessoas, vão se destruir famílias, né? E é isso que você estuda, teologia? Né? Fez umas perguntas, assim, bastante contundentes. Aí o jovem, né, me chamou a atenção, né? O jovem falou assim, sabe o que é? É que, assim, perguntou, quanto você está ganhando para fazer isso aqui? Ele falou assim, acho que 9.000 euros, uma grana, né? 9.000 euros para transportar aquela droga. Para você ver o estrago que aquilo ali vai fazer, o Satanás coloca, né, uma condição que a pessoa facilita com que pessoas como aquele jovem que não tinha recurso, viu naquilo uma oportunidade para a vida dele. Mas ele falou o seguinte, esse dinheiro nem era para mim, é que a minha mãe está muito doente, não tinha recurso para tratar ela, e esse dinheiro para o tratamento da minha mãe. Aí eu pergunto, né? Aquilo ali vai custar para aquele jovem de 6 a 20 anos de detenção, né? Dependendo do caso. Tem países na Ásia que a pessoa que é pega com tráfico de droga é condenada à morte. Você já deve ter visto isso
até brasileiros sendo executados lá não lembro o país, lá na Ásia, condenados à morte, né? Por conta do tráfico de droga. Então, que decisão estúpida aquele jovem. Será que a mãe dele sabia que ele estava fazendo, colocando a vida dele, o futuro dele, o destino dele, né, naquela situação? Então, por isso que eu estava falando aqui, né? Nós estamos falando que as decisões da pessoa errada, ela mexe, impacta no seu futuro, na sua vida, né? No seu destino. Então, será que aquela mãe, se soubesse que o filho ia poder ser preso e ficar condenado a tantos anos, perder a sua vida, né? Saber lá mais o que aconteceria com aquele jovem, e aceitar que ele se expusesse aquilo lá, ela preferia, falou assim, ó, deixa na mão de Deus, né? Então, quando eu falo que uma decisão errada, uma estupidez, estraga a vida. Quantas vezes eu já não ouvi, você já não deve ter ouvido falar, que besteira que eu fiz. Ou então assim, eu era feliz e não sabia, não é verdade? Eu era feliz e não sabia. Então nós estamos vendo aqui, né, que quando nós tomamos decisões, né, que impactam a nossa vida, nós temos que pensar, antes de tomar decisão, o que é que essas decisões assim do filho pródigo revelam. Então o Senhor trouxe essa mensagem para nós refletirmos hoje. Então a decisão, uma decisão que a gente olha aqui, o filho pródigo, a decisão desse jovem, né, que eu falei, um caso real, e esse caso da parábola. Então, ela dá para a gente falar onde nós queremos chegar, tá? Ela serve para mostrar para nós aonde nós queremos chegar, o nosso caráter, os nossos valores, aquilo que nós aprendemos dentro de casa, com os nossos pais, né, com os nossos mentores, né, e aquilo que domina os nossos corações, né? E também dá para a gente ver se a gente está perto ou se nós estamos longe de Deus. Não é verdade? Aquele jovem falar que ele estuda teologia. Eu não sei se ele ficasse quieto, né, seria melhor, né? Porque falar a besteira que ele fez, ainda falar que ele estuda teologia. Então, aí a pergunta que eu posso fazer, que nós podemos fazer, né, agora nesse momento, por que o filho pródigo errou na sua decisão? Ele estava lá, tinha uma vida normal. De repente, toma uma decisão, e vocês viram o que aconteceu na vida dele, né? O filho pródigo, ele tinha ali, ele era uma vida de um jovem, de uma família muito bem estabelecida. Tinha propriedade, tinha bens, tinha fazendas, né? Empregados, tinha tudo. Aí um dia ele resolve pedir a sua herança, a parte dos bens, e ele sai, né? Então o que diz, o que nós vimos na palavra? Ele sai, ele pega aquela riqueza que ele reivindicou, né, que era direito dele, que ele queria, o pai acabou entregando, e ele sai. E ele vai para um lugar distante, diz a palavra. E ali ele encontra com pessoas, e vai fazer festa, e vai fazer farra, achando que o dinheiro nunca acaba. O dinheiro acaba. O dinheiro acaba. E não somente o dinheiro acaba, como os amigos, quando o dinheiro acaba, vão embora, não é verdade? Você tem amigos, entre aspas, né? Quando você tem dinheiro, quando você está pagando a conta, quando você traz algum interesse. Aí quando o dinheiro acaba, você vê quem são os seus amigos verdadeiros, aqueles que ficam, tá? Porque os outros vão embora. E quando o dinheiro acaba, que ele fica sozinho, numa terra distante, ainda veio uma situação terrível. Uma fome terrível. Uma fome onde as pessoas não tinham, era desempregos e mais desempregos, pessoas que chegaram, assim, a fome, quando nós vemos fome na Bíblia, existe fome mesmo, né? As pessoas não terem o que comer,
E teve situações de fome no mundo que as pessoas comiam crianças, comiam outras pessoas para não morrer, né? Aqui a Bíblia não fala nesse sentido da fome, mas imagina uma situação de fome terrível. Esse jovem que tinha tudo, de repente não tem o que comer. Chega ao ponto de ser colocado lá, e falou assim, como eu queria comer a comida dos porcos. Nem a comida dos porcos não era possível, né? Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte, né? Tudo isso por uma decisão errada, estúpida, né? Que ele tomou na vida dele. Então, a pergunta que nós estamos fazendo aqui é por que o filho pródigo errou? Por que ele errou assim tão grandemente, né? Provérbio 15, 22 nos ajuda a pensar. Onde não há conselho, fracassam os projetos, né? Mas quem busca conselhos vê em seus projetos exitosos, né? Então, aonde não há conselhos, né, fracassa os projetos. Mas aonde há conselhos, nós vemos os projetos serem exitosos. Também em Provérbio 15, 31, a palavra diz assim, quem ouve os bons conselhos viverá bem, né? Então isso serve, irmãos. Essa mensagem aqui serve para nós como filhos, mas serve para a nossa vida, tanto a vida pessoal, profissional, a nossa vida ministerial, o nosso casamento, né? Tudo isso, porque a nossa vida, nós temos que tomar decisões. E aí, na hora da decisão, como é que você se comporta? Tá? Como é que é a sua forma de tomar decisão? Então, aqui, nós estamos falando, né? A palavra está dizendo que onde não há conselho, fracassam os projetos. Então, o filho pródigo não consultou a Deus para tomar sua decisão, né? Então, tem muita gente que toma decisões importantes na vida e sequer eles falam com Deus, né? Sequer eles buscam, né, a direção de Deus para tomar aquela decisão, tá? Então, Provérbio 15, 5 diz assim, quem não dá ouvido ao que diz seu pai é insensato, mas quem aceita a correção, esse tem bom senso. E a palavra lá em Êxodo 6, né, desde da época da lei, né, do tempo da lei, que já estava previsto em Êxodo os 10 mandamentos, a palavra diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se alongue os seus dias aqui na terra. Então, o que nós estamos falando aqui, né? Vocês já ouviram como aquelas pessoas que não honram seus pais têm vida curta? Vocês já observaram quantos jovens que não ouvem, não têm assim uma direção, um ensinamento, morrem cedo, né? Se envolvem com coisas erradas e as suas vidas são ceifadas, jovens que entram no mundo das drogas, do tráfico, morrem com 20 anos, às vezes nem chegam a isso, né? Eu estou falando 20 anos, já está no lucro, né? Então, irmãos, nós estamos falando aqui que honra, os 10 mandamentos, Deus colocou lá, honra teu pai e tua mãe para que se alongue seus dias aqui na terra. Então, olha a importância da presença do pai na família, mas quando a família, os filhos ouvem o pai. Porque quando a gente fala aqui honrar o pai, tá? Quando eu falo em honrar o pai, é ouvir, obedecer e seguir os seus ensinamentos. Quando nós falamos em honrar o pai, né, é ouvir, né, seguir os seus ensinamentos, obedecer, né, seguir os seus ensinamentos, né. Quando eu falo essa pregação aqui de pai, eu lembro assim, como eu já disse, na minha casa, na minha família, nós somos muitos irmãos e não tinha assim, hoje uma família de um filho, 2 filhos, você tem toda a atenção em cima daquele filho, né? Então nós éramos em 11 irmãos da parte da minha mãe, né? Só nessa época nós éramos em 11. E não tinha assim esse contato
como eu vejo ali o Fernando, a Luna com o Miguelzinho ali, né? Cuidando, o Henrique ali, né? Com o filho único. Não, então Vitor, né? Tem 2, né? Então, você tem a condição de dar uma atenção. Mas mesmo assim, eu lembro, né? Eu lembro o meu pai, ele tem uma lembrança dele que me ensinou bastante. Eu só apanhei do meu pai uma vez na vida, né? Que eu me lembro. Eu acredito que quando eu era menor, que eu possa lembrar, ele não tenha batido, né? Mas assim, e quando eu apanhei? Eu já falei, né, que a minha família, nós somos de origem bastante pobre, né? Tínhamos muitas bocas para comer e éramos assim, morávamos assim, trabalhava na roça, né, como se diz, né, no sítio. Então, e era um tempo assim que não tinha, não era todo dia que tinha mistura, como é que costuma falar, né? Era arroz e feijão, e quando não era só arroz. E eu me lembro, nos meus 8, 9 anos, por aí, um dia eu chego da escola com aquela fome, e eu olho lá, o prato de comida só tem um prato de arroz. Sabe quando você está com aquela expectativa, sei lá, e está aquele prato de arroz, e eu fiquei assim, tão bravo, não sei o que aconteceu lá, que eu peguei, né, a minha casa era assim, num lugar alto, tinha um quintal, e a janela da cozinha assim era num lugar alto, como assim. Eu me lembro que eu peguei o prato de comida e joguei pela janela lá. E ali foi a coisa estúpida que eu fiz, que meu pai pegou a cinta e me deu uma sova ali para poder eu aprender a não desperdiçar o alimento. Mesmo que fosse só um arroz, tinha que valorizar, né? Porque era aquilo que tinha para comer e pronto. Então, irmãos, aquilo ali me marcou, porque a partir daquilo ali, eu comecei a dar valor para o pouco, né? Como diz Paulo, assim, eu sei viver, né, na escassez como na fartura também. Então, eu comecei a aprender a lidar quando as coisas eram poucas. E eu me lembro, né, que nisso aí, uma coisa que marcou muito, e uma outra coisa, um segundo ensinamento do meu pai, foi assim, eu tinha também meus 8 a 10 anos, então eu lembro que eu pedi dinheiro para ele num domingo, né, que domingo tinha alguma coisa lá no distrito, lá que era até um distrito, e eu pedi um dinheiro para ele, ele me deu assim, tipo, um cruzeiro. Era mais ou menos que nem R$1 hoje, assim, né? E aí, ele falou assim para mim, olha lá o que você vai fazer com esse dinheiro. Não compre coisas assim, porcariadas, né? Balas, chiclete, não. Compre alguma coisa que você for comprar que te dá sustento. Né? E eu me lembro, né, que aquele ensino, eu comprei 1 litro de jabuticaba. 1 litro de jabuticaba. Então, eu, ao invés de comprar umas 3 balas, que não ia, né, ia matar a vontade de chupar bala, mas ia ficar com a barriga vazia, eu comprei 1 litro de jabuticaba. Então, mas assim, o que me ensinou, que passou para nós? A honestidade, né? O caráter, você ser pobre, mas com aquilo que você tem, né? Aquilo que é seu, que não é seu, não é seu. Então isso, respeitar as coisas que não são suas, então isso aí foi uma regra muito forte, né? Então, às vezes poucas coisas, mas caro. Então eu vejo o seguinte, que então nós temos que passar para os nossos filhos valores. Que às vezes você fala que é o seguinte, eu vou colocar meu filho numa escola, vou ensinar, mas se não ensinar valor para ele, a importância de ser honesto, a importância de você viver com aquilo que é seu, que tem, o que não é seu, não é seu, é a base, né? É a base, não adianta você ensinar milhões de coisas e não ensinar valores. Então, por isso que nós estamos falando aqui, né, que nós temos que olhar, né, na nossa vida, todos nós precisamos de um mentor.
Nós precisamos de um mentor. Todos nós precisamos de uma pessoa mais experiente. E quem é a pessoa mais experiente que já passou por aquilo, que já conhece aquilo para você tirar informações, orientação? O seu pai. Então, por exemplo, né, se você vai casar, seu pai já foi casado há muitos anos antes. Ele tem bastante experiência nisso. Se você vai entrar no emprego, com certeza seu pai já tem tempo de experiência. Então, nós temos que aprender, né, a consultar, ter um mentor. E esse mentor é alguém mais experiente. Normalmente é o seu pai. Agora, se o seu pai não é a pessoa mais qualificada por algum problema que possa ter, uma pessoa que está, né, tem dificuldade e não consegue, você busque uma outra pessoa qualificada. Mas todos nós precisamos ter um mentor, não é verdade? Então, nisso aí, o filho pródigo, ele tomou uma decisão errada, estúpida, com certeza porque ele foi influenciado por pessoas que não eram qualificadas, não é verdade? Ele não tomou aquela decisão porque ele aprendeu dentro de casa. Ele foi influenciado. Então, a influência, né, é que faz com que a pessoa tome essa decisão. Então, nós estávamos falando assim, como é que foi que esse filho foi tomar uma decisão tão estúpida? Primeiro, que ele não consultou, não ouviu seu pai, não consultou a Deus, né? Não tinha um mentor, pelo contrário, ele tinha na vida dele uma pessoa que exercia má influência, com certeza, né? Então, nisso aqui, nós vamos ver agora o segundo erro do filho pródigo. O primeiro erro foi não consultar a Deus, não consultar o pai, não ouvir o pai, né? Não honrar o pai, né? O segundo erro dele, não ser grato ao seu pai. Então, você quer abençoar seu filho, quer ter filhos abençoados, ensina ele a ser grato ao que tem. Porque as pessoas que não são gratas com o que tem, é uma pessoa desequilibrada, toma decisões totalmente sem base, porque ela não dá valor. Ela não sabe o que é o valor daquilo que ela tem. Então, a pessoa primeiramente tem que saber ser grato ao que tem. Quando você é uma pessoa agradecida, por exemplo, toda vez que eu me deito, né, eu agradeço a Deus pelo teto que Ele deu, agradeço a Deus pela cama que Ele me deu. Então, quantas pessoas estão dormindo na rua, não tem um teto, não tem às vezes um agasalho, e nós temos tanto. Então, quando nós olhamos para esse filho pródigo, né, a pergunta que eu faço, ele precisava de pegar aquela riqueza? Ele tinha tudo. Ele era filho de uma família rica, né? Eu imagino que os cuidados que o pai tinha com aquele jovem, né? Os cuidados que ele tinha para tudo que ele precisou, tudo que ele tinha ali, né? Ele não valorizava o que o pai tinha dado para ele. Você que é pai, você que é mãe, quantas horas você não passou acordados à noite quando seu filho está com febre? Não é verdade? Quantas horas você não renunciou do seu sono para cuidar da criança? Né? Quantas coisas você não sacrificou na sua vida para que o seu filho pudesse ter um estudo, pudesse ter aquilo que você não teve? Quanto? Aí o filho cresce, você não ensina esses valores para ele. O que o filho faz? Vira as costas para o pai. Então aquele filho pródigo, né, ele não valorizou os cuidados que a família tinha tido com ele. E aí o que aconteceu? Ele falou o seguinte: me dá o que é meu. A pessoa, quando não tem, assim, não é grato, ele não só é uma pessoa ingrata, que desagrada tremendamente a Deus, como ele quer aquilo que não é nem seu. Porque o que o filho pródigo pede, me dá aquilo que me pertence. Lógico que aquela riqueza não pertencia a ele.
Porque a herança só é direito quando a pessoa morre, né? Quando a pessoa morre, pela lei, você tem o direito sucessório que você tem que dividir, fazer um inventário e dividir a propriedade, os bens, né? E se a pessoa é menor, ele só vai receber aquilo na maioridade, enfim. Mas quando o pai estava vivo, ele não tinha aquele direito. Quando ele pede a herança do pai, ele está falando assim: pai, por que você não morre? Não é verdade? Já que você não morre, né? Então ele desejou a morte do pai, porque ele queria a herança que só tinha direito com o pai morto. Depois que o pai morre, tem direito à herança. Mas naquilo ali, o filho pede em vida a herança, que é o meu direito. Então, em outras palavras, o Senhor, já que você não morre, dá essa parte que me cabe, que eu quero ir, né? Quero o que é meu. E evidentemente que a parábola mostra que o pai repartiu os bens. Com certeza o pai deve ter conversado com ele, mas o pai repartiu os bens. Aqui depois nós vamos ver por que o pai faz isso, né? Então, o que nós estamos vendo isso aqui? Que o filho não tinha nenhuma consideração pelo pai, não é verdade? Quando a palavra consideração e respeito, ela é tudo. Quando você tem consideração e respeito, você se coloca no lugar, a sua atitude é outra. Agora, quando você não tem consideração, quando você não tem respeito, então aí as atitudes estúpidas acontecem, né? Então, primeiro faltou nisso, né? A consideração e respeito, porque a indiferença, né? Quando tem consideração, falta consideração e respeito, a indiferença, né? Andam de mãos dadas, né? A pessoa é uma pessoa que não tem consideração nenhuma pelo pai. Então, os filhos, né? Lembra dos pais na hora que precisa, mas esquece, né? Quando eles crescem, acham que às vezes é pura obrigação do pai dar aquilo que eu quero, porque é obrigação, né? Então, nisso aqui, nós estamos vendo aqui que o filho pródigo é um filho ingrato, né? Ele chega a desejar a morte do pai quando ele pediu a herança dele. Agora, quando nós falamos aqui dele estar longe, né? Sair para longe do pai, é tudo que o filho quer. Qual é a atitude dos filhos? Querem estar livres, achando que ele vai sozinho, ele é melhor do que debaixo da orientação dos pais, né? Então, sozinho, no lugar distante, que o pai não possa estar lá falando: o que você está fazendo errado, não é? Então, quanto mais longe da crítica do meu pai, e muitas vezes ele não busca saber perguntar para o pai, porque ele sabe que o pai vai falar não. Falou assim: se já que é não, então eu não vou nem perguntar, eu já quero aquilo que é meu. Então, o duro quando o filho cresce e acha que já sabe de tudo, né? E o pai não sabe de nada. Não é verdade? Quando os pais não são mais referências para o filho, quando o filho deixa de buscar o conhecimento dos pais, nisto ele está começando a cavar, né, o seu destino de uma forma que possa dar trombadas. Por isso que Deus fez a família bem constituída, pais e filhos. O pai, com aquele amor de querer o melhor para o seu filho, vai dar sempre as melhores instruções para o seu filho, tá? Então, quando nós vimos aqui a questão da decisão do filho pródigo, nós vemos aqui no verso 16 e 17. Chegou ao ponto dele desejar comer comida de porcos e não podia. Aí ele lembrou que na tua casa os empregados tinham pão com fartura. Aí caiu a ficha, né? Então, o que acontece? Quando você não dá valor para o que tem, você só vai dar valor quando você perde. Quando ele perdeu tudo, quando ele não tinha mais nada, não tinha mais aonde recorrer, aí ele fala assim: puxa vida, na casa do meu pai eu tinha tudo. Né? Na casa do meu pai eu tinha tudo, os empregados tinham fartura. Então, irmão, nós estamos falando o seguinte, né? Isso que é
o ponto que nós estamos vendo aqui. O filho chegar no ponto, só reconhecer, dar valor quando perde. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos antes que eles percam, né? Nós temos que ensinar os valores, né? Os princípios, entender o que é direito, o que não é direito. Então, dentro aqui, nós vemos aqui o seguinte, né? Nos relacionamentos rompidos, tem uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos que fala o seguinte, né? Que a maioria dos relacionamentos rompidos, trazendo um paralelo aqui com essa, nós voltamos aqui no filho pródigo, não é por infidelidade. Isso é coisa interessante, né? A gente achava que que o casamento, né, quando cai assim, que há uma situação de separação, que a maioria das vezes é por traição, infidelidade. Mas não é. Sabe por que é? A pesquisa mostra que é por desprezo que acabou aquele relacionamento. E as coisas caminharam. Aquilo ali foi o ponto assim, aonde começou tudo, né? No desprezo. Aí dali surgiu para outras situações que pode ter acabado em traição. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, sempre que nós vemos a palavra desprezo na Bíblia, aparece na sequência perda. Sempre que tem uma situação que a Bíblia trata do desprezo, e há desprezo, há uma perda enorme para aquela pessoa. Por exemplo, o caso de Esaú, que despreza a sua primogenitura e ele perde todo o privilégio que ele tinha. A palavra poderia ser assim: eu sigo o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Não era assim que era para ser? Mas Esaú desprezou a primogenitura e Jacó, então, fica com os direitos dele. Então, hoje nós falamos de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos falando aqui Golias. Golias desprezou a força de Davi. O que esse jovem está pensando que é? Então, porque ele desprezou, houve desprezo, e a Bíblia mostra isso aí, ele perdeu a vida com todo aquele tamanho dele, perdeu todo o privilégio que ele tinha de ser uma pessoa enorme, né? Poderia ter N vantagens, mas houve um desprezo, e o desprezo, toda vez que você vê desprezo, você vê perda, né? Nós vemos o caso de Mical, a mulher de Davi, que ela desprezou o rei Davi quando ele vinha à frente da arca, dançando, glorificando a Deus lá, e ela desprezou ele. Por causa disso, Deus falou: olha, você vai ser estéril para o resto da sua vida, né? Perdeu a condição de ser mãe. E quando a gente fala do filho pródigo, né? O filho pródigo desprezou todo o amor da família, desprezou todas as considerações que ele tinha tido até ali, todos os cuidados, falou assim: me dá o que é meu, que eu vou cuidar da minha vida. E aí, ali você vê o seguinte, que ele perde tudo. Chega uma situação de extrema fome, a ponto de querer comer comida de porco, nem isso podia comer. Então, quando a gente olha isso aqui, talvez você fala o seguinte, né? Será por que aquele pai não orientou o filho? Né? Por que o pai não podia dar uma dura? Falou: não vou dar e pronto. Não é verdade? Muitas pessoas falam assim: mas por que o pai não deu mole aí nessa história toda? Né? Foi entregar a riqueza, o filho ia perder. Mas, irmãos, nós vemos que Deus, ele tem a vontade dele e tem a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes nós vemos o seguinte, né? Que a situação toda aqui é que o filho pródigo precisava chegar no fundo do poço para ver, né, a vida mostrar para ele que ele estava errado. Porque não adianta às vezes o pai falar, ensinar, se a pessoa precisa às vezes apanhar, né, ter uma situação real para poder aprender, acordar, chegar num ponto, né, em que ele vai ver que as coisas não eram bem assim. Mas eu estava falando uma coisa aqui para vocês da questão da influência, né?
Eu estava falando aqui que a situação, a decisão do filho pródigo pedir aquela riqueza foi uma influência. Tudo que nós fazemos na vida é por razão de uma influência. Aí, nós temos que ver quem são os influenciadores da nossa vida. Tá? Quem são os influenciadores? Com certeza, a influência que aquele filho pródigo teve foi uma má influência. Então, o que acontece? Nisto, eu vejo que existe uma questão aqui muito importante. Aí você fala assim, pastor, nem todas as coisas, decisões minhas, e eu preciso de uma influência. Tal coisa, se você pensar, falar assim, vai ter situações aqui que eu não tive influência. Será que não teve influência? Né? Aquele filme que você assistiu, né? Aquela série que você assistiu pode ser um influenciador. De repente você não tem uma pessoa, um mentor, né? Um mentor mal, te colocando ideias erradas na sua cabeça, né? Puxa vida, eu não devo mais perguntar para aquela pessoa o que eu devo ser, eu devo perguntar uma pessoa melhor. Às vezes, o seu influenciador não são pessoas, mas tem uma televisão, né? Um filme, uma série, pessoas que, novelas, né? O que está acontecendo aí, vai influenciando você. Eu tenho uma situação aqui de uma mulher, né? E me lembrou a história que nós morávamos no Rio. Uma mulher que ela era bem casada, tinha uma família, né, maravilhosa, o marido amava o marido, tudo, mas ela, né, morava num prédio e ela tinha umas amigas que toda quinta-feira tinha uma reunião do chá das mulheres. E ela gostava de participar dessa reunião. E nessa reunião, tinha um grupinho de amigas lá dela que eram infiéis ao marido. E o prazer dessa mulher que eu estou falando era ver as histórias de infidelidade da outra. Ela não era infiel, mas ela gostava, né, achava interessante ouvir as histórias de como é que as outras enganavam os maridos. E eu estou falando isso, e de fato, quando nós moramos no Rio, a minha esposa, eu tinha lá no prédio um grupo de mulheres, né, que marcava assim para conversar, e a conversa dela, o que você vai fazer com o seu namorado? Né? Qual a programação com o seu namorado? Aí minha esposa falou assim, namorado? Você não é casada? Ah, bobinha, todos nós aqui temos namorado. Você não tem? Né? Então, era a cultura daquele grupo. Aí a minha esposa, né, caiu fora. Mas esse caso que eu estou contando, não foi assim. Essa mulher gostava de ouvir as histórias de infidelidade. E aí, ela foi, que ela achou que ela precisava ter a experiência dela também. Né? Então, irmão, a influência é aquilo que nos leva a tomar decisões sempre. Então você tem que pensar exatamente o que tem feito influência, até músicas que você possa estar ouvindo, filmes que você possa estar assistindo, né, que possa estar te influenciando. Agora não vou falar para você que todos os filmes causam influência, mas se você tiver uma certa sensibilidade, você pode ter esse problema. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, na época do filme do Rei Leão, que a Lilian e o Rodrigo eram pequenos, né? Tinha uma mensagem, acho que foi depois que já tinham crescido, mas assim, tinha uma mensagem que havia mensagens subliminares no filme do Rei Leão. Não sei se vocês lembram dessa época, quem é dessa época, que uma criança aqui no Brasil, ou não sei se foi no Brasil ou outro país, depois de assistir 20 vezes o Rei Leão, ele pegou uma faca, uma criança de 7 anos, para matar a sua mãe. Porque o filme falava que você pode matar. Que o leão lá, que queria pegar o lugar do rei lá, falou para o leãozinho lá que ele podia matar. Então a criança, depois de assistir umas 20 vezes aquele filme, ficou com a ideia de que ele podia matar a sua mãe. Então, irmão,
eu estou falando o seguinte, que a nossa vida, nós temos influenciadores. Então, alguma coisa influenciou aquele jovem. Então, nós temos que ensinar valores para os nossos filhos. E quando nós falamos em valores, né, você tem que ensinar sobre ética moral. É como eu disse, né, aquilo que é seu, o que não é seu, não é seu. Quando a gente fala, por exemplo, nessa situação, evidentemente que a minha esposa, vendo a cultura daquelas mulheres, viu que não era para ela aquela situação. Então não foi por acaso que Salmos 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Não é? A Bíblia, o Salmo, o número 1, já vem e fala quem é que são os bem-aventurados, o homem ou a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, que não assenta na roda dos escarnecedores, né? Que o seu prazer está na lei do Senhor e nele ele debruça de dia e de noite. Então, nós estamos falando que existe conselhos, pessoas que te influenciam, influencia seus filhos, que vai fazer com que naquela hora ele tome aquela decisão, né? E aquela decisão estúpida que vai afetar o futuro dele, a vida dele, e uma coisa que vai se arrepender, mas vai estar feito, né? Então, por isso, a mensagem de hoje, né? O que nós temos feito? Nós temos ensinado valores para os nossos filhos. Você como filho, né? Você tem valor, honra seu pai, a sua mãe, né? Você tem consideração, tem respeito. Você tem ensinado valores para os seus filhos. Por exemplo, quando eu falo em ensinar valores éticos, eu assisti uma palestra com o teólogo Sérgio Cortella, maravilhosa, né? Quando eu estava no banco ainda, né? Eu saí do banco já fazem 8 anos, acho que já fazem mais de 10 anos. E ele falava sobre ética, né? Uma reunião sobre ética corporativa. E ele falava o seguinte: nós temos sempre que fazer 3 perguntas. Eu quero, eu posso, eu devo. Nesse período todo, eu sempre viajei muito, né? Pelo banco, pela empresa, e muitas vezes dormi fora. Mas eu nunca tive problema de situações de você estar com amigos, pessoas que olha, nós vamos para tal lugar, né? Espera aí. Então, quando você fala o seguinte: eu sou uma pessoa, né? Eu tenho meu relacionamento já há 40 e tantos anos, mas eu tenho ética. E o que é ética? Numa situação dessa, que você está fora de casa, dormindo fora, de repente tem uma situação que as pessoas falam: vai ter uma festa, vai ter muita diversão. Você quer? Pode ser que eu queira. Quem não quer estar num lugar alegre, divertindo, tal? Pode ser que eu queira. Eu posso? Segunda pergunta: quantas vezes eu podia estar, né? Eu podia, porque eu não tinha compromisso, era à noite, eu já tinha feito o meu trabalho, eu estava livre, não tinha obrigação nenhuma de estar no hotel aquelas horas, podia estar. Aí vem a terceira pergunta: eu devo? Nem sempre o que eu quero eu posso, nem sempre o que eu posso eu devo. Então essas questões nós temos que ensinar. Numa situação dessa, o seu filho não precisa estar junto com você para saber tomar a decisão correta, não é verdade? O valor da família é muito mais importante do que o valor, né, de um bem, de uma riqueza. Pensa aquele jovem que eu falei que foi preso no aeroporto. Será que se ele fosse conversar com a sua mãe, ela ia querer aquele dinheiro ganho daquela forma? De jeito nenhum. Eu creio que ela poderia falar assim: mas de jeito nenhum, eu prefiro morrer, se não tiver recurso para me tratar, do que você cometer uma besteira dessa, né? Por toda a razão. Eu quero, ele poderia querer. Eu posso, ele poderia, porque tanto é que ele fez. Mas eu devo,
Aí é que está a questão, né? Você não precisa do seu pai estar com você, mas se você tem esses valores na sua vida, o seu destino vai depender das suas decisões, né? O destino dos nossos filhos. Então, por isso que eu falo, né? Os pais, eles têm que ensinar os filhos, passar os valores, e eu dou graças a Deus pelos valores que eu aprendi na minha família, passei para os meus filhos, e eu creio que ele, né, passa para os filhos dele, e assim nós vamos garantindo que nós sejamos pessoas íntegras, né? Éticas, moralmente éticas, porque às vezes se você não tem um ensino, você nunca ensinou valores, numa hora dessa, o filho vai tomar uma decisão baseada naquilo que ele aprendeu, né? Então nisso aqui, eu vejo que a Bíblia vem e fala: bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se assentam na roda dos escarnecedores, aquelas pessoas que ficam falando mal da vida dos outros. O que isso agrega? Né? Então, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então essa pessoa vai ser como uma árvore plantada à beira do riacho, que as suas folhas não murcham, o fruto vai dar no tempo certo, né? E esse pai vai ficar muito feliz com esse filho que segue dessa forma. Também? Então, nisso aqui, a parábola do filho pródigo, ela vem para nos refletir como é que aquele filho tomou aquela decisão estúpida, que acabou no que acabou, ele parando num chiqueiro. Um filho que tinha tudo, poderia ser que ele dormia numa cama com lençóis, né, finíssimos, né, lençóis de 500 fios, 1000 fios, não sei quantos fios. Uma vez eu estava no hotel lá, que estava lá o lençol de 500 fios. Eu falei assim, eu não sabia nem que tinha mais de um fio, né? E é uma delícia, né? Aquele filho que tinha todo esse conforto, ele perdeu tudo e estava no chiqueiro, dormindo com os porcos, querendo comer comida de porcos. Então, irmãos, existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Com certeza ele não ouviu a Deus. E aquele pai do filho pródigo é a figura de Deus. Então aquele pai, com certeza, né, como a Bíblia fala em Deuteronômio, né, eis que o céu e a terra te põem como testemunha, né, você tem a escolha, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então Deus nos dá a condição de escolha. O pai deve ter falado com o filho, mas o filho, quando quer fazer aquilo que ele quer fazer, o pai não tem jeito, então não tem a vontade de Deus que ele se perca, que ele se arrebente, mas existe a vontade permissiva de Deus. Porque aquele filho, tem filhos, e eu espero que você não seja esse filho, que só vai aprender quando a vida te ensinar. Né? Não é quando o pai falar. O pai falou, entrou por aqui, saiu por aqui. Né? Não vai aprender quando o pai fala. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não. Aí ele, fez por conta própria. Aí vai ter as consequências. Então aquele pai, com certeza, sendo Deus, ele deu o livre-arbítrio para o filho escolher, e o filho queria que ele antecipasse a riqueza dele, e ele deu todo aquele dinheiro para o filho. Ele sabia, Deus sabe todas as coisas, que aquele filho ia perder tudo. E com certeza não, eu faço até crer que Deus permitiu também que houvesse fome naquele tempo. Que aquele filho, quando ele está em desobediência, as coisas vão dando tudo contra. Né? Por isso que a Bíblia fala, honra pai e mãe, para que sejam alongados seus dias na terra. E aquele filho foi batendo cabeça, gastou tudo que tinha, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, estava numa situação que a fome era geral. Né? Nós estamos passando por uma situação de crise, mas assim, se essa crise, né, Deus nos deu um país abençoado, que nós temos, enquanto tem crise na economia, nós temos uma agricultura pujante, né, produzindo alimentos para o mundo. Mas se fosse um lugar, ou de repente tem lugares aí, que não tem alimentos, não tem dinheiro, e a fome vem. Então, essa fome, irmãos, é a necessidade que acontece na nossa vida, em que nós vamos ter um momento que a ficha vai ter que cair.
tem um momento em que a ficha vai ter que cair. Aquele filho, né, acostumado com riquezas, conforto, perdeu tudo e não tinha lugar para dormir, não sei dormir com os porcos, comer comida de porcos. E ali, a ficha dele caiu. Na casa do meu pai, né? Ali tinha os empregados, tinha pão com fartura. E eu aqui passando fome, né? Então aquele filho fala o seguinte: jamais eu deveria ter saído dali. Quando que o pai ia convencer que ele nunca deveria ter saído dali? O pai deve ter falado N vezes. Mas aqui essa parábola fala também de Deus, um pai amoroso. Um pai que com certeza quando o filho sai, né, ele fala, vai filho, né? Mas ele fica lá esperando o dia que o filho se arrependeria e voltasse, né? O dia que o filho entendesse que o lugar dele era ao lado do pai. E aquele filho vai experimentando as festas, as bagunças todas, até o momento em que a situação acaba tudo. Tem hora que na nossa vida tudo falta, é o momento que você fala assim, agora eu tenho que pensar na casa do pai. Então, eu não sei se você que está ouvindo aí em casa, ou pessoas assim que você conheça, fica nessa situação que fala, nunca quis saber da casa do pai. Sempre o pai, né, falou, né, sempre o pai falou, ó, o lugar seu é aqui, mas você nunca quis saber da casa do pai. Mas chega uma hora que Deus permite que essa situação aconteça, tá? A vontade permissiva de Deus, não era a que Ele queria para você, mas já que você insistiu tanto, permite que aconteça para você chegar no fundo do poço e falar o seguinte, eu sei aonde eu vou ter ele que perdeu, ele tinha a roupa das melhores, estava com roupas todas, né, sujas de porcos, perdeu a dignidade, estava descalço, né, estava zerado. E aquele pai, ele com certeza, toda tarde ele ficava olhando ali pelaquela estrada e vendo a hora que o seu filho voltasse. Porque qual o pai que não quer que o filho se arrependa dos maus caminhos, não é verdade? Então aquele pai tinha certeza que a vida ia ensinar e ele ia encontrar o caminho da casa do pai. Naquele momento, né, nisso a gente vê o amor de Deus. Nisso a gente vê que muitas coisas erradas estão acontecendo. Por exemplo, pessoas que não davam valor para a igreja, de estar na casa do pai. Não estou falando fisicamente, não quero saber. Pessoas que Deus já mostrou, já deu capacidade, competência para estar fazendo a obra, né? E a pessoa fala assim, não, eu não quero isso para mim, eu quero outras coisas. E aí, irmãos, vai chegando uma situação que essa pessoa vai sentir que não existe lugar melhor do que na presença de Deus. Assim como aquele jovem falou o seguinte, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui, que aqui não é o meu lugar? Na casa do meu pai, mesmo sendo empregado, eu vou ter condições melhores. Então, aquele pai, esse é Deus, ele vê sair um filho irresponsável, insensato, ingrato, mas ele espera um filho que se humilhe, que reconheça o valor da casa do pai, um filho que sabe que ali está alguém que ama ele, e não as pessoas que estão lá fora. Não tem coisa melhor, irmãos, que você descobrir que a sua família é aonde está aquilo que você precisa. É na sua casa. Você que deixou a sua casa, deixou o seu lar, não tem outro lugar melhor do que aquele lugar que Deus te deu. A casa do Pai. A sua casa, a sua família. Então, nós temos que entender que às vezes nós achamos que a nossa felicidade está lá fora, né? Esse filho pródigo achou que ele ia ser muito feliz com a riqueza, mas a riqueza voou. A riqueza desapareceu. Aquela liberdade que ele achou que ele ia ter, acabou. Acabou. Porque ele não tinha condições nem de dormir num lugar confortável. Então Deus nos permite que as coisas aconteçam. De repente, por exemplo, essa situação de pandemia, né? Essa situação em que as pessoas não puderam estar na igreja, mas que a pessoa
começa a perceber que ela quer a igreja, que ela precisa da igreja. Porque quantas vezes a pessoa podia estar na igreja e Deus chamou, ela não veio. Hoje, você que está vendo pela internet essa mensagem, saiba que Deus é aquele pai que está olhando os filhos que estão indo na estrada errada, no caminho da perdição, e está falando, volta, filho, volta, porque aqui é o teu lugar. É aqui que você vai ter dignidade. Às vezes a pessoa se afasta de Deus, irmãos, achando que o sucesso lá fora, a independência, vai trazer sucesso na vida plena, a felicidade. Mas não. Quando você está na casa do Pai, quando você é recebido que nem aquele pai que ele saiu correndo para encontrar com o filho, quando ele vê o filho voltando. E aquele filho fala assim, olha, eu sei que eu já não sou mais digno de ser chamado de filho, mas me trata como empregado, que vai ser para mim uma honra te servir. É aquele filho que saiu de casa, que ele tinha tudo, mas ele volta agora, eu quero ser servo. É esse, quando você entende que você é filho, mas você também quer servir ao pai. Você chega no ponto que o pai vai falar o seguinte, então por causa disso, troca a roupa desse rapaz aí, né? Mal cheirosa. Né? A pessoa chegou numa situação terrível, você dá um banho nele, coloca a melhor roupa nele, coloca o anel de autoridade, porque eu vou restituir a dignidade dele. Então, irmãos, essa mensagem aqui nós estávamos vendo o que o filho, as escolhas dele pode trazer, mas também não podia fechar sem falar do amor do pai. Dos filhos que, de repente, você não tem dado valor, não tem honrado, mas você tem um pai, que é o nosso Deus maior, que ele é perdoador. É um pai que espera que você afiche a sua caia, que você saiba que na casa do pai você vai ser amado, como em lugar nenhum outro você vai ser amado. Quando você fala assim, eu quero servir esse meu pai, o pai vai te dar muito mais da condição de servo, vai te colocar no seu dedo um anel de autoridade. As coisas vão mudar na sua vida quando você escolhe estar na casa do pai. Então hoje, homenagem ao Dia dos Pais. Eu sei que você é pai, às vezes você não é pai, você é filho. Um dia você vai ser pai, tiver teus filhos. Não tem coisa maior do que você passar para ele os valores, né? O que é importante nessa vida? E não tem valor maior do que o amor de Deus. Não tem coisa maior do que você ser íntegro e saber que nós devemos tudo ao nosso Pai Celeste. Que Ele sabe das coisas erradas que nós temos feito, mas Ele ainda dá mais uma chance. Ele espera que você reconheça os seus erros. Todos nós vamos errar, mas nós temos a oportunidade de acertar. E o Pai não vê a hora de você voltar para casa e receber dele toda aquilo que ele preparou para você. Tanto a roupa nova, como também a sandália, né? Calçar seus pés, como também colocar o anel da autoridade. Então, nisso, nós vemos um amor de Deus que nos perdoa, nos acolhe. Esse é o nosso Pai Celeste, que nós não podíamos deixar de homenagear Ele nesse dia, né? Porque hoje, o amor do Pai aqui na terra é limitado. Nós temos erros, temos limitações, mas nós temos, quando nós olhamos para o céu, aquele que é o nosso Pai maior. Ele é um Deus perdoador que nos recebe como filho. E toda vez que você entender que você andou por caminhos errados, o Pai está torcendo para que você se arrependa e volta para casa. Bem? Vamos estar encerrando o culto de hoje. Eu quero